Olá, pessoal! Vamos dar início aqui, a nossa aula sobre controle local. Então, esse é o terceiro princípio básico da experimentação. Nas aulas anteriores, nós falamos bastante sobre repetição, sobre casualização. Vocês aprenderam muito sobre os dois princípios básicos que são obrigatórios em todos os experimentos. O controle local, ele não é obrigatório em todo tipo de experimento. E o que consiste o controle local? O que é esse controle local que a gente tanto comenta? Ele nada mais é do que a estratificação de uma área em sub-áreas. Então, você tem a sua área experimental, você estratifica ela em sub-áreas, ou seja, você divide em sub-áreas. Onde dentro de cada sub-área, isso é importante, gente. Dentro de cada sub-área, o efeito do ambiente precisa ser o mais uniforme possível. Ok? Isso é extremamente importante. Tem muita gente que faz o controle local de forma errada. Eu tenho um ambiente heterogêneo e essa heterogeneidade é da esquerda para a direita. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma área de campo, nós estamos trabalhando com fertilidade do solo. Essa área aqui, na minha esquerda, ela é menos fértil e na minha direita ela é mais fértil. E aí a pessoa monta o bloco desta forma, ele estratifica nessa direção, na horizontal. E aí ele cometeu um erro gravíssimo, porque ele pegou toda a variação do terreno e colocou dentro de cada sub-área. Correto nesse caso é montar na vertical. E aí dentro dessa sub-área, todo o meu solo tem uma fertilidade baixa. Na outra sub-área aqui na direita, todos os meus dados, toda a minha área, ela vai ter uma fertilidade alta. E consequentemente a fertilidade ela não vai influenciar nos resultados dos meus tratamentos. Eu não posso deixar um fator externo, a não ser que eu esteja avaliando fertilidade, mas eu não posso deixar um fator externo como fertilidade ter influência sobre os meus tratamentos. Porque se ele tiver influência, eu não posso garantir que o tratamento A sendo melhor do que o B, se realmente o tratamento A é melhor do que o B, ou se isso aconteceu por uma questão de fertilidade do solo. Ok? Então, na hora de fazer essa estratificação, dentro da sub-área precisa ser o mais homogêneo possível. Claro que vai ter algumas variações, não tem jeito, mas precisa ser o mais homogêneo possível. Léo, onde normalmente é aplicado esse controle local? Normalmente, o controle local ele é utilizado em experimentos de campo. Léo, por que experimentos de campo? Porque dentro de laboratório nós temos condições controladas. Ou seja, o meu ambiente ele é 100% uniforme, ou próximo disso, 100% a gente nunca consegue chegar, mas ele é muito uniforme. Assim, eu não preciso de controle local, não preciso estratificar o meu ambiente dentro de um laboratório. Casa de vegetação é um meio termo. Se você tem uma casa de vegetação uniforme, que tem lá condições controladas, tem muita casa de vegetação hoje com temperatura controlada, CO2 controlado, tudo isso. Então, uma casa de vegetação uniforme. Não precisa aplicar controle local nesse caso. Mas se você tem uma casa de vegetação, onde metade dela bate sombra de alguma árvore, a outra metade não. Ou tem um vidro quebrado numa parte, na outra não. Bom, aí você, apesar de estar numa casa de vegetação, você está numa casa de vegetação onde as coisas não são uniformes. Aí você precisa aplicar o controle local. O que eu chamo aqui de sub-área, e é para tornar mais fácil a explicação para vocês, nós chamamos na estatística, e muitos de vocês já devem ter
tá? De blocos. Então, cada subárea é um bloco. Dentro desse bloco, o meu ambiente precisa ser o mais uniforme possível. E, consequentemente, né, o controle local ele é utilizado principalmente no delineamento de blocos casualizados. Ok? O grande objetivo do controle local é maximizar a variação entre blocos, deixando o mínimo da variação entre parcelas dentro de cada bloco. Viram isso? Então, eu maximizo a variação entre os blocos, ou seja, entre os blocos eu posso ter variação. Não tem problema. Como eu disse, a variação do terreno, a variação da área experimental, ela precisa estar entre os blocos. Agora, dentro desses blocos, a variação tem que ser mínima. Tem que ter o máximo possível de uniformidade dentro desses blocos. Ok? Então, a utilização do controle local, pessoal, visa a aplicação do conjunto de tratamentos a um grupo de parcelas mais homogêneo possível. Porque desta forma, nós vamos reduzir o efeito da heterogeneidade das parcelas na comparação dos tratamentos. Ou seja, o que acontece? Nós temos o nosso bloco, e quando eu coloco esse efeito de bloco, toda a soma de quadrados que estava no resíduo referente a esse bloco, eu retiro. Então, eu diminuo muito a soma de quadrado do resíduo. E, consequentemente, na maioria dos casos, eu consigo diminuir o quadrado médio do resíduo. Nós vamos ver nas próximas aulas como que isso acontece na prática. Como o quadrado médio do resíduo ele é o denominador do teste F, consequentemente, eu diminuo o teste, eu diminuo o denominador, né, e aumento o valor do teste F. Olha que interessante, né? Então agora eu tenho, né, um teste F superior simplesmente porque eu apliquei o controle local. Mas isso não ocorre sempre, ok? Quando eu aplico o controle local de forma errada, o efeito pode ser o contrário, tá bom? Quando o controle local é aplicado da forma correta, seguindo o bloco sendo montado, né, perpendicular, né, à orientação do terreno em relação a mudanças, né, do ambiente. Ou seja, se o ambiente muda na horizontal, o bloco é montado na vertical. Se o ambiente muda na vertical, o bloco é montado na horizontal. Se o ambiente muda na diagonal, aí a gente precisa aplicar um controle local um pouco diferente, que seria dentro do delineamento quadrado latino. Ok? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o controle local. Espero que vocês tenham entendido a importância desse fator, né, dentro das nossas análises. Mas, como eu já disse, ele é importante em alguns casos. Na verdade, na maioria, né, porque a maioria dos experimentos são experimentos de campo. Cada vegetação pode ou não ser importante e laboratório normalmente não tem necessidade. Ok? Então, na aula de hoje é isso. E eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!